Fala galera, tranquilo? Eu me chamo Rodrigo. Hoje eu quero fazer uma análise estritamente política do voto do ministro Fux no STF sobre o julgamento do golpe, né? E antes de começar, deixa eu só fazer uma pequena introdução. Eu sou economista, sou formado em economia pelo FRJ do Rio de Janeiro e sou formado, não só formado, mestre, também em economia, voltado para a parte de políticas públicas, para a parte de desenvolvimento sustentável, pela Universidade de Economia e Negócios de Viena e pela Universidade de Tecnologia de Compiègne. Dito isso quer dizer que eu vou falar algumas merdas aqui com muita propriedade, ou com alguma propriedade pelo menos, né? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de entrar em si, fazer uma análise de quem se beneficia, política, estritamente política, de quem se beneficia ou não do voto do Fux, eu quero retroagir um pouquinho, né? Vir um pouquinho antes e já trazer algumas análises anteriores ao próprio voto. Então, a primeira coisa que é importante se ter em mente é de que já se esperava de que ele fosse fazer um voto divergente ou pelo menos parcialmente divergente do restante de seus colegas da primeira turma, certo? Então ele já tinha dado algumas sinalizações com relação a isso, ele já tinha questionado em 2024 sobre a competência ou não do STF de julgar pessoas que já não ocupam mais os cargos, né, os cargos públicos, os cargos políticos. Ele também tinha tido algumas divergências sobre o entendimento daquilo que é golpe tentado ou golpe consumado, e por isso já tinha dado algumas indicações que poderia divergir, mas por outro lado, como ele também já tinha aceitado a denúncia dos manifestantes, da galera que foi lá de fato para quebrar tudo e tentar o golpe do 8 de janeiro, vamos colocar os peixes pequenos, né? E tinha já se posicionado veemente contra o atentado à democracia, e em muitos casos ele se demonstrou um juiz talvez um pouco punitivista, principalmente com a galera ali dos manifestantes, dos golpistas que foram lá de fato no 8 de janeiro, dando penas às vezes em conjunto de 17 anos e convergindo com seus outros colegas. Eu acho que esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E, por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. Eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Pude vivenciar isso e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Rouanet
elaborou uma denúncia inepta sem condições de imaginar isso. A devida vênia sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social, que culminaram nas manifestações violentas. Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação. Então estava um pouco nebuloso assim para qual direção que ele ia, se ele ia divergir em alguma coisa, se ia seguir o entendimento dos colegas da primeira turma, enfim. Então, pelo que eu estava vendo dos analistas políticos antes do julgamento, era que a maior parte deles esperavam que ele fosse divergir parcialmente, que talvez fosse divergir com relação a uma coisa ou outra, no tamanho das penas, que fosse ter uma ou outra divergência. As outras possibilidades que existiam era tanto dele acompanhar os seus colegas e aí concordar completamente com a pena. Tinha a possibilidade também, que foi o que acabou acontecendo, dele divergir totalmente, e tinha também a possibilidade dele pedir vista do processo, e hoje em dia, como tem uma regra de tempo máximo que o juiz da STF pode pedir vista, então ele poderia atrasar o julgamento em até 3 meses. Dito isso, vamos agora também colocar quem são os atores políticos ou a parcela política que está em jogo nesse processo, e depois vamos fazer o link de como que cada uma se beneficiaria de cada posição, certo? Então, primeiro ator político está a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, obviamente, quer a soltura, né? Quer a liberdade, quer a impunidade, acho que é o melhor termo, para Bolsonaro e para aqueles da alta cúpula, principalmente envolvidos no 8 de janeiro. Eu colocaria principalmente para Bolsonaro, porque eles não tendem a ter muitos amigos aí quando chega nessa hora, né? Então tá lá o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, buscando sanções contra o Brasil para poder pressionar o STF a ter uma sentença que favoreça o pai dele, que solte o pai dele, tentando algo já até mesmo antes da sentença, né? Então, primeiro ator político, família Bolsonaro. Segundo ator político, eu diria que temos aqui o Centrão, uma burguesia entreguista, né? Uma elite burguesa entreguista, e colocaria aqui o Tarcísio, né? Junto dessa galera. Um terceiro agente político, força política, seria uma galera mais desenvolvimentista, ou colocando em outros termos, a galera que quer ganhar dinheiro, que quer o Brasil, mas que quer um Brasil soberano, um Brasil que não fique de joelho para outras nações, mas que possa se desenvolver a indústria, a economia, e de fato tentar chegar à situação de um país desenvolvido. Quarto ator político que eu trago aqui seria os Estados Unidos, né? Que, acredito que o interesse dos Estados Unidos nesse processo, eu diria que são 2. Poderia ter ali um interesse da extrema-direita internacional tentar se proteger, por um lado, mas eu acredito que seja um pouco menos republicano nesse sentido, de que eu acho que o governo dos Estados Unidos realmente interessa as terras rasas e os... Errei, fui moleque, terras rasas não, terras raras. E os recursos minerais e naturais existentes no Brasil, e para eles interessa que esteja no governo do Brasil aquele governo que vai facilitar a extração desses recursos do Brasil para os Estados Unidos, e que as empresas americanas possam explorar com o maior lucro possível esses recursos naturais, certo? Então vamos lá. Vamos agora fazer um link entre que tipo de ator cada voto favoreceria.
Caso o Fux ele concordasse completamente com os outros ministros, ele estaria favorecendo basicamente todo o conjunto de atores políticos que acreditam num desenvolvimento do Brasil soberano, do Brasil dono das suas próprias riquezas, aplicando as próprias riquezas para se desenvolver e poder chegar a alcançar os países desenvolvidos. Se ele divergisse parcialmente, o que era a opinião da maioria dos comentaristas políticos que eu ouvi, seria uma opinião basicamente neutra, porque ao divergir parcialmente, ele estaria concordando ainda, e isso não seria benéfico para nenhuma das partes completamente, certo? Caso ele divergisse totalmente, seria uma posição que, a princípio, ele estaria beneficiando todas aquelas pessoas que querem a soltura do Bolsonaro. Caso tivessem 2 votos divergentes, o que era muito difícil, era um cenário político pouco provável, a defesa do Bolsonaro poderia recorrer e tentar levar o processo não para a primeira turma, mas para o colegiado, né? E pedir vista, eu acho que seria a atitude que mais beneficiaria o Bolsonaro e a família Bolsonaro, porque seriam mais 3 meses da aplicação da Lei Magnitsky, seria mais 3 meses da aplicação das taxas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, afetando a economia brasileira, e seria benéfico para o Bolsonaro no geral, porque seriam mais 3 meses que ele estaria solto, né? Ou estaria ele já estava preso domiciliarmente, mas pelo menos continuaria ali preso domiciliarmente. Então, de certa forma, o voto do Fux, sem pedir vista de processo, beneficiou principalmente ao Tarcísio e ao Centrão. E aí eu quero trazer também que um pouco antes do julgamento, o Tarcísio saiu de São Paulo e foi para Brasília para poder costurar politicamente a votação da anistia. E o que o Tarcísio quer com essa postura mais agressiva e mais a favor da anistia que ele tem tido ultimamente? Basicamente o seguinte, o voto da parcela bolsonarista mais fiel está basicamente fiel ao Bolsonaro. E essa transferência de voto vai ser feita principalmente para aquele candidato que o Bolsonaro apoiar. Então, caso exista qualquer candidato da direita que não seja apoiado pelo Bolsonaro, esse candidato praticamente não tem chance ou tem até poucas chances de ir para um segundo turno das eleições do ano que vem. Isso tudo já pensando nas eleições presidenciais do ano que vem, certo? Então, o Tarcísio está tentando se provar, se mostrar, costurar um acordo político com a família Bolsonaro e com o Centrão, com os parlamentares do Centrão, para poder trocar a anistia em prol de um apoio político, certo? E o que acontece? Se houvesse a vista, isso ficaria mais perto, o julgamento ficaria mais perto das eleições, o que dificultaria mais de passar uma anistia e toda uma preparação de todos os candidatos e dos candidatos Centrão para as eleições do ano que vem, e isso prejudicaria o processo eleitoral. Então, para o Centrão e para o Tarcísio, eles querem resolver isso o mais rápido possível. Eles querem o Tarcísio candidato, Bolsonaro não condenado e inelegível, para que o Tarcísio possa sair candidato com o apoio de Bolsonaro e tentar ganhar as eleições do ano que vem para continuar o projeto político do Centrão, que o projeto político do Centrão é basicamente o projeto de passar a boiada, né? Ganhar mais em benefício próprio, quanto mais que você puder ou conseguir, né, em detrimento de leis, de fiscalização, institucionalidade. Então, para eles, quanto menos fiscalização tiver, quanto mais
grilagem em terra indígena ou pronto, todo tipo de falcatrua, né, é melhor de certa forma, certo? Então, assim, podemos nos questionar, tá, mas o voto do Fux foi um só, não vai fazer diferença em nada no julgamento do Bolsonaro, ele foi condenado igual, correto, mas essa não é a questão. A questão aqui é que esse voto, especialmente, se você viu o voto, você consegue ver claramente o viés político, onde todas as vezes ele foi muito cuidadoso, primeiro de negar tudo, ou até mesmo de colocar a questão do golpe como supostamente um golpe, supostamente uma tentativa, e sempre foi muito preocupado com todas essas alegorias, e ficou muito claro. Então o voto do Fux, ele é muito mais no sentido de poder embasar um discurso da extrema-direita e poder embasar em teoria, uma defesa pela anistia, para que possa ser costurado esse acordo com o Centrão e com o Congresso Nacional para anistiar o Bolsonaro principalmente, para que eles possam ter um candidato viável nas eleições do ano que vem, do que para qualquer outra coisa. Então, tá. E aí, pessoas que entendem de política também, que gostam de política, e estão vendo esse vídeo, vão se questionar, tá, mas independentemente, o governo ele pode vetar o projeto de anistia do Congresso e também o Supremo pode se passar, pode ser entrado com processos no Supremo, dizendo que isso seria inconstitucional. E esse é o cenário provável que vai acontecer. Mas qual é a questão? A questão aqui é que se você tem, por um lado, o Congresso querendo passar algo, por outro, você tem a presidência e o Supremo Tribunal Federal não chegando em um acordo, tendo ali uma divergência entre os poderes, tendo ali uma oposição e uma crise entre os poderes, digamos assim, isso pode levantar a questão, de fato, de uma crise institucional e, como todos nós já sabemos, toda vez que os militares ouvem a palavrinha crise institucional ou qualquer coisa parecida onde eles possam enxergar uma possibilidade de tomada de poder, isso faz tudo ficar muito mais perigoso. Em especial, nesse momento que nós temos literalmente uma potência estrangeira desafiando e ameaçando o governo instituído. Inclusive, foi essa semana, se eu não me engano, que uma porta-voz do governo americano, do governo Trump, falou da possibilidade do governo americano tomar não só medidas através de taxação, né, dos produtos importados do Brasil, como também era possível medidas militares. E isso é uma grave ameaça sobre a democracia brasileira e sobre a soberania nacional. Which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Tem literalmente o governo dos Estados Unidos ameaçando o governo instituído, o governo nacional, e caso dessa vez tenha um golpe militar com a ajuda dos Estados Unidos, talvez seja um pouco mais organizado e mais difícil de separar e de se manter a normalidade democrática e a democracia no Brasil. Eu não acho que esse seja o plano do Centrão de chegar a um viés de golpe de Estado. Não acho que eles também teriam problema com isso,
porque independente de quem esteja lá, eles querem estar ganhando o dinheiro deles e utilizando da máquina e da posição pública deles para benefício próprio. Mas eles podem usar isso como uma ameaça, e uma ameaça bem severa. Então, de certa forma, todos nós sabemos que os militares não têm uma simpatia pelo governo Lula, nós sabemos que a burguesia também não tem nenhuma simpatia pelo governo Lula. Com o Centrão também não tendo o Congresso Nacional e uma ameaça, de repente até mesmo financiamento e instrução dos Estados Unidos para um possível golpe, isso é um cenário muito difícil para o governo Lula. Então, assim, boa parte dos comentaristas políticos que eu acompanho, eles dizem que talvez o governo Lula esteja na melhor posição possível agora, tanto por conta das pautas do fim da escala 6x1, quanto da questão da isenção do imposto de renda, da tributação de milionários, e também pelo aumento da popularidade do governo nesse momento, em estatísticas. Porém, o que muitos veem como talvez o melhor momento do governo, eu vejo, principalmente com esses últimos movimentos do Tarcísio, da família Bolsonaro e do Centrão, como talvez o momento de maior vulnerabilidade. Maior vulnerabilidade por todos esses elementos que eu coloquei. Então, você tem um inimigo externo, você tem Congresso Nacional que não tem um apoio, você tem não tem o apoio da burguesia, da maior parte da burguesia nacional, você não tem o apoio das forças militares, sejam elas dos militares em si, do Exército, da Marinha Aeronáutica, quanto das próprias polícias militares. E eu acho que isso também justifica a apatia do governo com relação a algumas pautas. Então nós podemos ver, por exemplo, que há cerca de 1 ou 2 semanas atrás também teve lá aquela invasão do Congresso Nacional, né? Eu chamaria dos rebeldes do Congresso, que invadiram e fizeram, algo proibido, né, pelas próprias normas do Congresso. E foi visto nesse momento que não só essas pessoas não foram punidas, não tiveram nenhum tipo de punição, como também conseguiram votar através da chantagem política as pautas que elas queriam votar. As pautas que são de interesse para o governo, que são as pautas que eu disse aqui antes, do fim da escala 6x1, de isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil, e da taxação de milionários, estão paradas na mão do Congresso. Então isso já demonstra uma disposição de força política que não é favorável para o governo. Visto isso, a minha análise é um pouco prática no sentido de que ou o governo de fato entende que ele não vai conseguir nunca a empatia dessas outras forças e começa de fato a governar para o povo, para a base que o elegeu, certo? Nessa grande frente ampla, democrática, mas sim, tem várias políticas que são necessárias o governo fazer e adentrar e puxar. Então, ou ele começa a conversar e se dispor com as suas bases, a de fato movimentar as suas bases e preparar as suas bases e a se alinhar com suas bases, ou em um possível momento futuro de nova tentativa de ruptura institucional, dessa vez pode ser que ele esteja sozinho e isolado, sem nenhum desses atores que eu citei, mas inclusive sem as suas bases ativadas e movimentadas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui no canal, no YouTube, né, sobre política, economia, mas também quero trazer sobre outros assuntos que eu também gosto, independente de serem minha área de formação ou não. Então, também sociologia, filosofia, talvez um pouco sobre espiritualidade, que são todos assuntos que eu gosto, poesia. Talvez eu traga algumas poesias minhas aqui, simplesmente para falar, se vocês gostarem.
E é isso. Espero vê-los em breve e deixa aí no comentário se vocês gostaram ou não, como que eu posso melhorar. Se gostou, dá um like, manda para alguém e assim vocês já me ajudam, me incentivam. É isso, estou começando. Obrigado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.